Conheça um pouco mais sobre a insônia. A insônia, ela é uma insatisfação na qualidade ou na quantidade do sono, mas alguns comportamentos, por exemplo, dificuldade de iniciar o sono ou mesmo de manter o sono durante a noite. Às vezes a pessoa inicia o sono no período adequado, porém acorda e fica pingando o sono de madrugada, dorme e acorda, o que chamamos de despertares noturnos. Ou também aquela pessoa que dorme, mantém o sono, mas lá no finalzinho da noite, no caso no início da manhã, no finalzinho da madrugada, ele acorda muito cedo e não consegue mais adormecer, ele não volta a dormir. Esses sintomas, eles têm que estar presentes em pelo menos 3 noites durante 3 meses. A prevalência da insônia é muito alta, ou seja, de 30 a 45% da população um dia vai apresentar episódios de insônia. As suas classificações, as suas causas são diversas. Quando a gente começa a estudar, identificamos pelo menos 11 tipos de causas de insônia. Na psiquiatria, devemos sempre verificar se a pessoa está passando por um ajustamento, ou seja, se algo aconteceu, como por exemplo um luto, uma demissão, uma separação, e a pessoa tem uma dificuldade para dormir, ou se ela está ansiosa e fica durante a noite com um pensamento mais acelerado, pensando nas coisas que vão acontecer ou nas coisas que aconteceu. Episódios depressivos também pode causar a insônia ou até mesmo o aumento no sono naquele padrão. Ele dorme mais cedo, mais horas, porém às vezes ele tem insônia terminal, ele acorda no final da madrugada e não adormece mais. Também temos casos de insônia e muito energia nos casos do transtorno afetivo bipolar, na mania e na hipomania. E também outras causas, como por exemplo, uma doença orgânica, né? Às vezes a pessoa apresenta algo ali, ou fez uma cirurgia e ativou mais e ela não dorme, às vezes até mesmo pela dor. Outros casos também de uso de substâncias, né? Seja ela drogas ou até mesmo o uso de cafeína, e até mesmo a má higiene do sono. Às vezes a pessoa vai dormir, ela não tem nenhum transtorno envolvido, mas fica um pouco mais no celular, lendo alguma coisa, e isso faz com que o sono se torne prejudicado. A insônia deve ser tratada quando ela traz um prejuízo para a pessoa. Por quê? Porque não adianta eu comparar o meu padrão do sono com o seu padrão do sono. Tem pessoas que têm um ritmo circadiano que precisa de mais horas para dormir, e ele acorda bem, por exemplo, dormindo 8, 9 horas na noite, e se naquela noite ele dormir ou ter um episódio de insônia, ele vai ficar muito cansado e com bastante sofrimento. Já às vezes a pessoa precisa ter poucas horas de sono. Então tem pessoas que dormem bem, acordam descansados, dormindo um pouco mais tarde, acordando um pouco mais cedo, finalizando ali 6 horas de sono, 5 horas. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nunca deve comparar a nossa subjetividade, nosso ritmo circadiano com o do outro. E se estiver passando por um processo de insônia, sempre é importante procurar ajuda médica, não tomar medicação por conta, porque algumas delas, quando não se trata a base, pode causar efeitos de dependência, tolerância e abuso medicamentoso.